Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula, nós estamos aqui para mais uma aula de CNM, hoje em matemática do módulo 2. Eu começo a nossa aula de hoje com uma pergunta. Você sabe de onde surgiu a feijoada? Você deve conhecer a feijoada, né? Aquele prato maravilhoso de feijão preto. Mas de onde será que ela surgiu? Bom, hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Eu trouxe um convidado super especial que vai contar pra gente curiosidades sobre esse prato super brasileiro. Vamos conhecê-lo? Olá, eu sou o professor Alexandre e vim aqui rapidamente falar um pouco sobre a história da feijoada. Como vocês sabem, a feijoada é um prato tipicamente brasileiro e surgiu no Brasil colônia, né? Surgiu principalmente da necessidade dos colonos que aqui chegavam de adaptar a sua alimentação aos produtos que aqui estavam, né? Primeiro porque não havia uma produção voltada à alimentação, né? A produção que existia no Brasil colônia era voltada principalmente para os produtos de exportação, como o açúcar, depois o algodão, assim como também será posteriormente o café. E também porque não havia possibilidade de importar alimentos de outras partes do mundo. Então eles tiveram que se virar com o que tinha aqui. E quais eram as plantas, quais eram os alimentos que estavam disponíveis para esses colonos? Principalmente aqueles que já eram conhecidos pelos indígenas, como é o caso da mandioca, como é o caso do feijão, que são típicas plantas originárias da América do Sul e que eram consumidas em larga escala pelos indígenas. Então, dessa necessidade de adaptar a alimentação aos produtos da terra, surgiu a feijoada, né? Que vai ser, em grande parte, influenciada pelos chamados guisados, principalmente os guisados que eram feitos em Portugal. O que é um guisado? O guisado é um cozido com carnes e leguminosas. Só que aqui havia um grande problema, que era o problema do próprio consumo de carnes, que era uma coisa bastante rara na colônia, bastante difícil, principalmente a carne bovina. Por quê? O boi e a vaca eram animais muito caros e que eram usados basicamente ou na produção de leite ou na tração e no transporte, né? Tanto para movimentar os engenhos como nos carros de boi. Então o boi não era sacrificado a todo momento. Rarissimamente se comia carne bovina, só em ocasiões muito, mas muito especiais, né? Então, por conta disso, havia mais o consumo da chamada carne do gado miúdo, principalmente as aves, como galinhas, patos, marrecos e principalmente o porco, né? Que tem hoje, até hoje no Brasil, um largo consumo. Essa alimentação, que teve que se adaptar a esses produtos, era produzida em grande parte também pelas mucamas negras. Eram elas que cozinhavam e elas vão dar o seu toque a essa alimentação, juntando produtos, alguns deles trazidos, né, pelos escravos da África, como é o caso do dendê, e outras leguminosas, como é o caso da couve, que fazem parte hoje, né, da composição da feijoada. Então elas que vão dar esse toque. Por isso que talvez algumas pessoas acham que a feijoada é uma criação dos escravos. Não. Outro mito que existe com relação à feijoada também, que ela era feita com os restos de carnes. Isso não é verdade, porque na verdade essas carnes, principalmente as carnes de porco, eram disputadíssimas. Fosse pé, fosse orelha, fosse focinho, eles eram muito disputados. Então eram carnes nobres para esse período, né? Sem falar também que não existe uma diferenciação muito grande entre a comida que os escravos comiam e que os senhores consumiam, né? Basicamente, nessa alimentação havia muita questão do feijão, principalmente feijão preto, e da farinha de mandioca. Então a feijoada ela nasce dessa necessidade de adaptar a culinária portuguesa aos produtos da terra, né? Posteriormente, a feijoada vai ganhar outros ingredientes, como é o caso do arroz branco, né, que vai complementar, como é o caso da laranja e também da cachaça, que era um subproduto do açúcar, que estava disponível também no engenho, né? E vai ser um prato bastante consumido no Brasil, né? Só vai deixar de ser um prato consumido pela elite a partir da chegada da família real.
Quando chega a família real, há a possibilidade de você ter um contato maior com a Europa e principalmente com as influências francesas. Isso vai levar com que essa elite procure se diferenciar da maior parte da população e principalmente da população negra do Brasil. Então vão começar a adotar uma culinária muito mais europeia, muito mais sofisticada, renegando a feijoada para poder se diferenciar, né? Basicamente é isso aí, gente. Eu agradeço a todos vocês a oportunidade e desejo a vocês uma boa aula com a professora Ana Paula. E aí, pessoal, gostaram das curiosidades? Eu acredito que sim. Quero agradecer imensamente a presença do professor Alexandre na nossa aula, que abrilhantou aí, trazendo várias curiosidades pra gente. Obrigada, professor. Bom, para completar aqui, nós vamos ver os ingredientes aí de uma feijoada. Vamos lá? Eu vou ler para vocês. 250 gramas de orelha de porco, 250 gramas de pés de porco, meio quilo de carne seca, meio quilo de costela de porco, 500 gramas de lombo de porco, meio quilo de feijão preto, 500 gramas de linguiça calabresa de porco, 500 gramas de linguiça de paio, 2 colheres de sopa de óleo, cebola, alho e tempero a gosto. Eu vou colocar o link com o modo de preparo, tá bom? Da feijoada, para quem tiver interesse aí. É só assistir o modo de preparo lá no YouTube, tá bom? Bom, aqui nós percebemos que existe uma diferença aqui, ó. Meio quilo e 500 gramas. Qual será a diferença? Será que existe diferença entre os dois? Bom, meio quilo e 500 gramas é a mesma coisa, tá, pessoal? 500 gramas é metade de 1.000. 1 quilo tem 1.000 gramas, ou seja, 500 gramas é meio quilo, tá? Outra curiosidade aqui também de matemática é quando nós usamos o masculino para dizer grama. Isso mesmo, ó, 500 gramas. Por quê? Porque é a unidade de medida. Então, nós utilizamos os numerais no masculino. Então, quando você vai pedir lá presunto, 200 gramas de presunto, 300 gramas de presunto, tá? Nós usamos no masculino. Por quê? Porque a grama no feminino é aquela graminha verdinha que tem lá no jardim ou nas praças, tá bom? 2 curiosidades aí para vocês. Vamos às atividades de hoje? Aqui eu fiz uma tabelinha com os ingredientes principais, tá vendo? Valores por quilo. R$8,00 o quilo do feijão preto, R$10,00 o quilo da orelha de porco, R$12,00 o quilo dos pés de porco, R$50,00 o quilo da carne seca, R$40,00 o quilo da costelinha de porco, R$20,00 o quilo da linguiça calabresa defumada. Aqui são valores aproximados, tá, pessoal? Porque varia muito de marca para marca, de mercado para mercado, enfim. 1. De acordo com a tabela anterior, quanto gastaríamos comprando 1 quilo de feijão, 1 quilo de orelha de porco e 1 quilo de pés de porco? Vocês vão voltar lá na tabela e olhar quanto custa cada um desses ingredientes, fazer uma continha aí para obter o resultado. 2. De acordo com a tabela anterior, quanto gastaríamos comprando 1 quilo de carne seca, 1 quilo de costela de porco e 1 quilo de linguiça calabresa? Aqui são outros ingredientes, tá bom? Volta lá na tabela, confere o valor e faz uma continha aqui para descobrir o resultado. E 3. Para a receita, pede-se meio quilo de carne seca e meio quilo de costela de porco. Quanto gastei comprando somente esses 2 ingredientes? Lembra-se que meio quilo quer dizer também 500 gramas, né? Lá na tabela é o valor de 1 quilo. E aqui tá pedindo o valor de meio quilo. Então, vai ser um valor diferente que tá lá na tabela, tá bom? Porque é metade. Meio quilo é metade de 1 quilo, certo? Faz uma continha aí para descobrir quanto gastou comprando somente esses 2 ingredientes. Bom, e para completar essa atividade, vocês vão fazer a atividade lá do Trilhas de Aprendizagem, a página 103, exercício 1, 2 e 3. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí das novidades. Eu agradeço vocês até aqui, um grande beijo e até a próxima aula.